Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Iniciando mais uma semana, e você que acompanha as redes sociais, que acompanha os noticiários, deve estar sendo atingido por um tipo de abordagem que procura criar uma crise da onde não há crise. Só que essas situações todas não estão vindo ao acaso. Nós estamos aí observando muitos veículos de comunicação dizerem que o ministro Barroso fez uma fala que foi uma fala de ataque às Forças Armadas e que isso resultou numa nota das Forças Armadas. Será que nós temos, de fato, uma crise institucional nesse particular ou nós temos uma crise de caráter, uma crise de honestidade, uma crise que revela vigaristas, oportunistas e pessoas com sérias dificuldades de entender as coisas mínimas que são ditas em língua portuguesa, sobretudo de pessoas que deveriam se dar ao respeito? Um ministro da Defesa, que é comandante do Exército, ele deveria ter uma assessoria mais qualificada para não colocar notas em público, ou ao público de uma maneira geral, absolutamente sem pé nem cabeça, que mostra de uma forma humilhante que ele acaba sendo subserviente aos caprichos de uma pessoa que está ocupando temporariamente a presidência da República e que ataca as instituições. Eu vou mostrar para vocês aqui fatos absolutamente reveladores que mostram que tudo que você está vendo pela grande mídia, pela internet, são situações que estão ancoradas em inverdades. Infelizmente, tem muitos oportunistas e vigaristas lidando com esse tema. Então, vamos esclarecer algumas questões aqui. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui no nosso portal. Muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Se você gostar dos nossos vídeos, que eu recomendo você assistir também, compartilhe e dê o seu joinha para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, esse ano vai ser um ano de muita discussão, porque o tempo todo a mentira será a ferramenta utilizada por essas pessoas que estão no poder, que estão atreladas ao Bolsonaro, que serão utilizadas, né, ao longo desse processo todo. Ontem teve uma live lá do Weintraub, né? Esse nome é sempre difícil de acertar a pronúncia. Pois bem, onde ele fez ali algumas revelações não tão bombásticas como muitas pessoas pensavam, mas elas são reveladoras e são confirmadoras que nós temos um presidente sem caráter. Um presidente com todos os defeitos de caráter, de moral, de princípios, com quem ele conviveu e mostrou na entrevista, ou mostraram na live deles, o quão eles ficaram decepcionados. Trouxas que foram, né, acreditarem numa figura como Bolsonaro. O tempo todo eles mostram que é uma pessoa sem caráter, sem moral, sem palavra, não cumpre nenhum tipo de acordo, ele desdenha do sofrimento das pessoas, enfim. É, de uma certa forma, irresponsável com tudo o que faz, enfim. Tudo isso foi colocado na situação de ontem. Pois bem, e hoje, nesse novo capítulo aí de pessoas querendo desviar a atenção da nossa sociedade, para a gente não ver que o assalto está acontecendo dentro do Congresso Nacional, comandado por Paulo Guedes e seus auxiliares mais próximos, né, dentro do Congresso e dentro das Forças Armadas, dentro do governo Bolsonaro, enfim, a gente vem com mais uma crise artificial sendo criada por mau caratismo ou por burrice, né? Me refiro especificamente a uma fala aqui que a gente identifica do Silas Malafaia. Deixa eu ver se eu pego aqui. Bom, primeiro começando aqui com a fala dele, né? Gente, inclusive, o senhor Malafaia, que é um líder político, né, ele não é mais um líder religioso. De religião eu não vou discutir. Eu vou discutir política, o papel político de um agente político que está se colocando politicamente contra a democracia do nosso país. Então eu fiz uma representação contra ele, contra o que ele está fazendo, contra o tipo de comportamento ativo de tentar conflagrar o povo brasileiro contra as instituições, e ganhou o número na PGR, MPF, número 202200323133. Bom, pode ser que só Augusto Ares, o pessoal da PGR, não faça absolutamente nada agora. Mas eu tenho esperança que o governo será mudado, que teremos um novo Procurador-Geral da República, e todos esses protocolos que eu estou fazendo como cidadão, eu vou cobrar a pessoas que têm um pouco mais de interesse na preservação da democracia do nosso país. Mas o que disse o agitador do dia, falando mentiras? Gente, um religioso que não tem, o que se coloca como religioso, que não tem o cuidado de examinar as fontes daquilo que está se prestando para ele atacar as pessoas, é no mínimo irresponsável, né? Pois bem, mas uma hora a lei vai chegar para essa gente toda. Então hoje ele partiu para mais uma rodada de bajulação do poder central, do poder da presidência da República, que ataque a instituição
do Supremo Tribunal Federal, especificamente ao ministro Barroso. Vamos acompanhar aqui. Do Brasil, o absurdo dos absurdos. O ministro Barroso ofende e calunia as Forças Armadas do Brasil. Vai lavar sua boca para falar dessa instituição. Mas vamos ver um pouquinho quem é Barroso. Barroso era um advogado. Aí ele sai para tentar destruir, desmoralizar o ministro Barroso. E aí, gente, tudo que está se falando sobre as falas do Barroso, que seriam falas, como ele disse, né? Vai lavar sua boca, Barroso, né? Será que ele fez algum ataque mesmo? Gente, eu fui ver a palestra toda, que está aqui no site, por enquanto está só com 811 visualizações, ninguém assistiu. Esse encontro do Barroso foi pela internet para a Universidade de Berlim, onde ele estava falando da crise das democracias, como as democracias estão sendo corroídas, mundo afora. Como as pessoas, de uma maneira geral, não se sentem no consentimento, né, de pertencimento, porque eles veem cada vez mais as elites se apoderarem do poder, o desvirtuamento do poder. Então ele vai falando toda uma contextualização, vai falando de história, vai em Roma para falar como as democracias nasceram, como elas foram atacadas, falando das forças militares de países que se meteram em política, como isso teve um tipo de influência na história desses países, até chegar no nosso caso específico aqui. E vocês não verão em nenhuma fala do ministro Barroso, nenhuma tentativa de criar uma animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal, ou entre as Forças Armadas e o povo. Absolutamente não. Fizeram uma distorção da fala do ministro Barroso de uma forma criminosa para gerar uma crise onde não há crise. Vamos acompanhar aqui, vou deixar o texto rolando aqui, a fala do ministro Barroso, e aí, havendo a necessidade que para complementar alguma coisa, eu interrompo. Vamos lá, gente. Vejam se houve algum tipo de agressão ou se, de fato, foi uma defesa das Forças Armadas, né? Vamos lá. A frase cruzar o Rubicão é que na República Romana, que depois da experiência grega foi a primeira experiência próxima a algo de democracia no mundo, a regra era que os generais não atravessavam o Rubicão, eles não entravam com as suas tropas nos espaços do poder civil. Quando César atravessou o Rubicão com as suas tropas, acabou a República Romana e veio 500 anos de despotismo sobre o Império Romano. Ou mais, se nós contarmos do Oriente. Portanto, um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes é um episódio com intenção intimidatória a ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil. Ele está falando da instrumentalização que o Bolsonaro e que o governo Bolsonaro está tentando fazer das Forças Armadas. Colocar desfile de tanque, isso foi uma ilusão, não aconteceu desfile de tanque nas vésperas de uma votação importante no Congresso Nacional ou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A que explicação a gente pode recorrer para que isso seja aceitável, né, do ponto de vista racional? Ele está atacando as Forças Armadas? Vamos lá. As eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidadas para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Já vou falar muito sobre isso também antes de acabar. Ataques à imprensa, às pessoas, grosserias. Ele está fazendo advertência, ele está perguntando que se as Forças Armadas vão ser utilizadas para esse fim, se elas estão sendo orientadas nos discursos públicos do presidente da República, em qualquer inauguração que ele vá, em qualquer formatura que ele vá. Ele sempre repete que as Forças Armadas estão ali para proteger o povo brasileiro, a liberdade, né, que a liberdade vale mais do que a vida. Enfim, esse discurso é recorrente. Essas pessoas que seguem o Bolsonaro o tempo todo, eu mostrei para vocês ontem um jurista, entre aspas, Ives Gandra Martins, dizendo que o artigo 142, que confere às Forças Armadas a ideia de ser um poder moderador, interventor. Então, esses discursos são discursos que estão na pauta do dia. Onde é que o ministro Barroso está inventando alguma coisa? Vamos seguir. Pedidos de impeachment de ministro supremo por ato jurisdicional. Portanto, as ameaças institucionais, elas claramente ocorreram no Brasil, mas, apesar de sermos uma democracia jovem, as instituições resistiram. O Congresso Nacional continua funcionando, tomando as decisões que tem que decidir, derruba vetos do presidente quando acha que é o caso de derrubar, rejeita medidas provisórias quando é o caso de rejeitar. Portanto, o Congresso Nacional tem funcionado. Você pode concordar mais ou menos, mas ele tem funcionado. As decisões do Supremo
têm sido respeitadas. Há um episódio recente que ainda vai ser recolocado em discussão, mas as decisões do Supremo, como regra geral, foram cumpridas. A imprensa no Brasil é uma imprensa independente e forte e crítica, e não é crítica desse presidente. A imprensa, característica da imprensa brasileira, independente, e eu acompanho os processos, ela foi extremamente crítica dos governos Lula, foi extremamente crítica dos governos Dilma, foi extremamente crítica no governo Michel Temer, e aí é crítica no governo Bolsonaro. Portanto, não há nada de específico aqui. É uma imprensa que cumpre este papel de olhar com uma visão crítica o que está acontecendo. Portanto, e uma sociedade civil que já não aceitaria mais aventuras autoritárias. Um fenômeno, em alguma medida, preocupante, mas que até aqui não tem ocorrido, mas é preciso estar atento, é um esforço de politização das Forças Armadas. Esse é um risco real para a democracia, e aqui gostaria de dizer, por um dever de justiça, que eu que fui um crítico severo do regime militar, um militante contra a ditadura militar, nesses 33 anos de democracia, se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim e que teve um comportamento exemplar, foram as Forças Armadas. Eu gosto de trabalhar com fatos e de fazer justiça. Gente, ele está elogiando. Veja como é que distorceram a fala do Barroso. O país atravessou momentos de turbulência, impeachment do presidente Collor, casos gravíssimos de corrupção, impeachment da presidente Dilma Rousseff, turbulências variadas no mundo, e ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Portanto, nós percorremos todos os ciclos do atraso nessas 3 décadas de democracia. E o desejável é que continue a ser assim. Mas todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as Forças Armadas, que levaram 3 décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira. E, portanto, eu tenho a firme expectativa de que elas não se deixem seduzir por esse esforço que eu vejo e muitos outros veem de jogá-las nesse universo indesejável para uma instituição de Estado, que é o universo, a fogueira das paixões políticas. E, até agora, o profissionalismo e o respeito à Constituição têm prevalecido. Mas não deve passar despercebido que militares profissionais, admirados e respeitadores da Constituição, foram afastados. O general Santos Cruz, um herói brasileiro que combateu no Congo, o general Mainar Santa Rosa, um homem de maior integridade, eu mesmo convivi com ele quando ambos estudamos nos Estados Unidos numa mesma época, um homem corretíssimo. O próprio general Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa, pessoa de imensa integridade, grande liderança. Os 3 comandantes das forças todos foram afastados. Não é comum isso, nunca havia acontecido isso dessa forma. Portanto, é preciso ter atenção para esse retrocesso cucaracha de voltar à tradição latino-americana de botar exército envolvido com política. É uma péssima mistura para a democracia, é uma péssima mistura para as Forças Armadas. Gente, eu vou colocar para vocês na íntegra, mas o que ele está falando, ele está dando uma aula, explicando como é que as coisas devem ser nas democracias, só que isso tudo foi distorcido, como vocês estão podendo ver pelas redes sociais para cima e para baixo, né? E aí vem a nota sem pé nem cabeça do ministro da Defesa, deveria ter uma boa assessoria, né? Mas, enfim, está se prestando esse papel, né? E aí a gente não pode ignorar que ele deve ter sido orientado a dizer que o Exército não está sendo orientado. Porque o que explica uma nota insana dessa? Acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso do STF durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil, promovido por entidade acadêmica estrangeira que afirma que as Forças Armadas são orientadas a atacar e a desacreditar o processo eleitoral, o Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que elas teriam recebido supostas orientações e efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Então, general, só tem que explicar como é que apareceram aqueles tanques ali.
Aqueles tanques ali foram fruto da nossa imaginação, aqueles tanques esfumaçantes ali, enfim. Ou de repente o Exército estava fazendo uma operação anti-dengue, né? Estava jogando fumaça ali naquele entorno ali para matar todo tipo de pernilongo, só pode ter sido isso. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência que orientou como isso aconteceu, é irresponsável. Pergunta ao presidente da República, pergunta ao seu patrão. E constitui ofensa grave às instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Gente, é um troço absolutamente de uma pessoa que não compreendeu absolutamente nada. Será que foi o ministro da Defesa que escreveu isso aqui mesmo? Gente, pois bem, a gente fica com dúvidas, né? E aí, enfim, gente, eu poderia esticar um pouco mais esse assunto, mas a gente vai deixar, porque isso vai repercutir mais, mas essas cenas aqui já ficam significativas aí para a gente desmistificar as mentiras que essas pessoas todas estão fazendo uso para, aí sim, tentar contaminar o ânimo de nós aqui no nosso país, né? E aí o presidente do nosso país está em campanha direta, fazendo cavalgadas, né, numa segunda-feira, né, para começar a semana, e aí ele saiu com essa pérola aqui que eu tenho que compartilhar com vocês, gente, que ele dizendo que a Amazônia é nossa, porque o Putin, sim senhor, sim senhora, o Putin disse que a Amazônia é do Brasil. Acompanhe aqui. Tá? Eu agradeci o Putin, por quê? Por mais de... Aliás, quem é Putin? Eu não sei quem é o Putin, não. É Vladimir Putin, a gente sabe, né? Mas vamos lá. Uma vez se discutiu perante os grandes países do mundo a soberania nossa sobre a Amazônia. Ou seja, a relativização da nossa soberania sobre a região amazônica. E nesses momentos, o presidente Putin, com seu poder de veto, falou que a Amazônia era dos brasileiros e encerrou a conversa. Sensacional, né? Então agora, meu amigo, minha amiga, se você está preocupado com a nossa Amazônia, nossos problemas se acabaram, porque o presidente Putin disse que a Amazônia é nossa, né? Então são nas mãos dessas criaturas que nós estamos, né? E nós estamos aqui exatamente para mostrar exatamente que nem tudo é o que parece quando estão sendo colocadas as situações pelas redes sociais e, infelizmente, pelos grandes veículos de comunicação que estão repercutindo um fato absolutamente não verdadeiro. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço em todos vocês e amanhã a gente volta novamente. Tem muito assunto aqui no nosso país todos os dias, né? Tchau.